Essa questão eu vou começar de trás para frente. Existe uma das habilidades na matriz de referência, no caso é a habilidade 6, da competência de área 2, que traz uma especificação bem importante e bem interessante. Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Uma coisa que eu sempre comentei dentro e fora de sala de aula. Houve uma época em que você assistia aulas de física com muito esforço para conseguir assistir a aula e entender os conceitos. E quando você saía da sala, era comum se dizer: a física que eu estudei não serve para nada para o mundo aqui fora, porque não falava de nada dos contextos do cotidiano. Uma das coisas que isso acarreta, e essa é a impressão que eu tenho, e é um dos trabalhos que a física marginal faz, é o fato de as pessoas não terem o interesse de ler os manuais de instruções dos aparelhos. Quanta gente eu já não vi se gabar que tem aparelhos caros, com altas tecnologias, como as pessoas dizem, mas que ela só sabe ligar e desligar. E ela se gaba disso. Ela acha que isso é interessante. Bom, primeiro falta um pouquinho de esperteza aí como consumidor. Você está gastando um dinheiro desnecessário. E depois, você deixa de explorar o potencial tecnológico dos aparelhos. E ainda tem uma outra coisa mais importante. A física dos manuais de instrução. A instalação, a utilização, a conservação e a manutenção da maioria dos aparelhos que você tem em casa, se não de todos, passa por algum conhecimento de física. Então a leitura dos manuais de instrução e a compreensão desses manuais é fundamental. E isso é uma das coisas que hoje o Enem explora. Você vê a habilidade 6 da competência 2. E baseado nisso, eu trouxe um texto base que saiu do manual de instrução de geladeira e um enunciado construído a partir disso. Olho na tela. Lendo manuais de instruções de geladeiras, ainda que de fabricantes diversos, encontra-se sempre as mesmas recomendações quanto à regulagem da temperatura interna do aparelho. A temperatura interna do refrigerador depende da temperatura ambiente, da quantidade de alimentos armazenados e do número de vezes que a porta é aberta. Procure sempre usar uma regulagem de temperatura adequada para cada situação, pois o não cumprimento dessas instruções poderá acarretar frio excessivo, o que é desperdício de energia, ou altas temperaturas, o que causa suor interno e perda dos alimentos, por não resfriar adequadamente. Recomenda-se também evitar abrir a porta com muita frequência. O que acontece? A função do refrigerador é manter o ambiente interno frio, retirando o calor de lá, jogando esse calor para o ambiente externo. Por isso que atrás da geladeira tem uma tela de metal que fica sempre quente. Ali é onde o vapor, o calor vai embora na forma de vapor. É retirado de dentro do refrigerador e jogado para o ambiente externo. Cada vez que você abre a geladeira, abre o refrigerador, o ar quente entra, ou há uma troca entre o ar quente e o ar frio do interior com o exterior do refrigerador. E aí então, cada vez que você fecha a porta, é necessário um novo consumo de energia, um aumento na potência de funcionamento do aparelho, para que ele restabeleça e mantenha a temperatura interna adequada. Por isso, evita abrir desnecessariamente a geladeira. É a recomendação que vem escrita lá no manual de instrução. Não está escrito em nenhum livro de física. Olhe na tabela que aparece também. Isso também foi retirado do manual de instruções. Mostra que o resfriamento mínimo, e preste muita atenção na linguagem, resfriamento mínimo equivalente a 7 graus, é indicado para dias frios ou quando há poucos alimentos armazenados. E ao contrário, vou logo olhar aqui o outro extremo, tá? O resfriamento máximo, equivalente a 0 graus, é indicado para dias quentes ou quando há muitos alimentos armazenados.
Aqui é necessário que se tenha muito cuidado com a linguagem. Você já deve ter passado por isso na sala de aula, quando de repente alguém reclama que está muito frio e aí então pede: aumenta o ar-condicionado, tia, porque está muito frio. E aí outra pessoa lhe diz: tá louco, se já está muito frio, tu vai aumentar o ar-condicionado? São pessoas pensando na mesma coisa e falando coisas diferentes. O que acontece? Uma coisa é a potência de resfriamento e outra coisa é a temperatura resultante dessa potência. Então, a potência de resfriamento é máxima, fazendo com que a temperatura caia ao mínimo. E ao contrário, quando a potência do ar-condicionado é mínima, ou no caso do aparelho refrigerador, da geladeira, faz com que a temperatura chegue no máximo. Então, olha a lógica. Se o refrigerador é uma luta entre manter frio o interior contra a temperatura exterior, se a temperatura externa já é bastante baixa, se já está bem frio, não precisa o aparelho trabalhar tanto. Então você pode deixar uma temperatura mais alta, é o que se chama de resfriamento mínimo. Ao contrário, se você tiver um ambiente quente externo, a geladeira vai ter que trabalhar demais, então ela precisa do máximo resfriamento, levando a temperatura ao mínimo, ok? Baseado nesse texto, qual é o enunciado que eu trouxe para você? Olhe na tela. A partir do conceito de máquina frigorífica em termodinâmica e das informações dadas no texto e na tabela anteriores, é possível entender corretamente que haverá frio excessivo com desperdício de energia quando... Observa o que está escrito na alternativa A. Se a geladeira estiver em resfriamento máximo em um dia que é frio, com poucos alimentos armazenados e com a porta aberta poucas vezes. Raciocine comigo. Se de repente é um final de semana, ou é um feriado, ou é férias, tem poucas pessoas em casa, a geladeira praticamente não é aberta. Não precisa ela trabalhar tanto, porque não vai entrar ar quente nela. Se você não tem quase nada na geladeira, não precisa ela trabalhar muito, porque ela vai resfriar o quê? Se o dia já está frio, por que a geladeira vai trabalhar demais se não tem um grande gradiente de temperatura entre o interior e o exterior? E finalmente, se já tem uma situação de resfriamento máximo, numa situação em que é desnecessária, a geladeira vai acabar esfriando muito e, consequentemente, vai ter um maior consumo de energia elétrica. Então, a resposta dessa nossa questão, desse nosso item, seria a alternativa correta, alternativa A.